Boa noite, pessoal do Face. Oi, Caire, tudo bem? Como é que tá a pequena? Oi, Leia. Oi, Liliana. Oi, que bacana. Quantas pessoas aqui para conversar comigo hoje. Caire vai poder tirar um monte de dúvidas, que eu sei que tem uma pequenininha aí. Bom, vamos começar. O pessoal vai chegando depois. Para quem não me conhece, para quem está chegando no Tempo Mágico agora, eu sou a Lê Palazin e eu junto com a Grafaele, a gente idealizou o Tempo Mágico para ensinar, ajudar as mães a se conectarem mais com seus filhos através do brincar junto. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. A ideia dessas lives no começo foi trazer um pouquinho do nosso cotidiano, das nossas dificuldades do dia a dia, que muitas vezes a gente também tem, eu e a Gra, né, nossos desafios do brincar junto. Ai, que delícia, Kairi. Oi, Gra. E, e a gente começou também a tirar dúvidas das mães que escrevem para a gente, então a gente resolveu resolver, né, essas dúvidas, responder essas dúvidas através de lives, porque assim outras pessoas que talvez tenham essas dúvidas também possam ter acesso a esse conteúdo, né? Eu não sei se vocês já viram, né, relembrar de duas novidades aí do Tempo Mágico. Agora a gente tem, além do conteúdo que a gente disponibiliza no Face, no Insta, vocês podem ter acesso a fazer parte da nossa lista VIP no WhatsApp, né, então que a gente seleciona, tem alguns conteúdos exclusivos, tem coisas que a gente manda diretamente para vocês, lembrete de live, enfim. E agora, saiu ontem, né, começou ontem a nossa lista de e-mail também. Então, são outras formas de vocês se conectarem com a gente, tirarem dúvidas, receberem nosso conteúdo, que a gente prepara com todo carinho para vocês. O tema da live de hoje, né, é como brincar com o bebê nos 3 primeiros meses, né? Antes das férias, a gente fez uma live, né, para brincadeiras com bebês de 5 meses, mas você fala assim, bom, mas por que outra live de bebês, né? Bom, todo mundo que já passou por isso, que tem um bebê pequeno em casa ou já teve, sabe como eles mudam muito a cada dia, a cada semana, a cada mês. Nesse primeiro ano, principalmente, é uma evolução muito grande, um aprendizado muito grande. E só que principalmente nesses 3 primeiros meses é muito frequente a gente ouvir, é muito frequente as mães terem dificuldade e é muito frequente a gente ouvir, mas não tem muito o que fazer, né, com um bebê pequenininho, eles não fazem muita coisa, né? Que bacana ter uma mãe de primeira viagem só com 20 dias, espero que a gente possa te ajudar bastante com essa live. Então é muito frequente a gente ouvir, né? Ai, não, mas é tão pequenininho, né? Não interage quase, só dorme, come, mama, né? A gente tem aquela sensação de que nunca sai da poltrona de amamentação, ou tá sempre trocando fralda e amamentando, né? Então, muitas vezes até as pessoas têm dúvidas realmente se tem alguma coisa para fazer com o bebê. Ele passa tão pouco tempo acordado, né? Será que bebês dessa idade eles brincam? E assim, a partir de que idade que os bebês realmente brincam? Na verdade, eles brincam desde o útero, né? Tem vários vídeos no YouTube, na internet, que você vê bebezinho lá dentro do útero pulando, né? Brincando com cordão umbilical. Então, na verdade, as crianças, elas sempre brincam. Elas já nascem querendo brincar. Eu acho que Por que então as pessoas pensam, né, que não tem nada para fazer com os bebês ou que eles não conseguem brincar? Acho que depende muito do que você entende por brincadeira, né? Muitas vezes, quando as pessoas falam isso, é a criança pegar um objeto e ela mesma manipular, ou às vezes ela sorrir de volta para você, achar graça. Mas, na verdade, nesses primeiros meses, apesar dela não conseguir muitas vezes elaborar uma resposta, um movimento, né, direcionar um movimento, ou às vezes aprender a responder gestualmente algum estímulo seu, não significa que ela não esteja processando aquela informação. E não significa que não seja importante ela receber todas essas informações, né? Muitas vezes o brincar da criança, isso vale não só para os bebezinhos, mas
para crianças mais velhas também. Está muito relacionado com o quê? Com explorar, com aprender, com conhecer, né? E no caso do bebê, ele está chegando num mundo totalmente novo, ele não conhece nem o próprio corpo, o que, que ele é capaz de fazer com o próprio corpo. Tudo para ele tem um maravilhamento, é uma descoberta, né? É mais ou menos o que acontece com a gente também. É verdade, brinquedos pé de moleque, as pessoas não entendem esse brincar, né, da criança como uma exploração. E aí, enquanto eu estava preparando a live, me veio esse paralelo. Quando a gente vai viajar, né, para uma cidade nova, de preferência para um país novo que nem a língua você conhece, você chega no lugar, tudo é novo. Então, andar na rua, que você faz aqui em São Paulo, se torna uma coisa divertida, porque você não conhece. Então, de repente, você anda na rua, você olha, nossa, aqui tem um café diferente. Nossa, aqui tem uma igreja. Você já entrou em outras igrejas, mas essa descoberta, essa exploração, não é isso que a gente faz quando a gente chega num lugar novo? E quando a gente consegue se comunicar numa língua diferente da nossa, então? Vem aquelas, nossa, a pessoa entendeu o que eu quis dizer, eu nem sei falar inglês, eu não sei direito, mas a pessoa conseguiu entender. Essa mesma sensação que a gente tem quando está num lugar novo, que a diversão está na descoberta, em ver coisas novas, né? Então você vai, sei lá, quando você vai chegar num lugar novo, você vai o quê? Ver os pontos turísticos, né? Você vai lá, você vê um monumento, você vê uma igreja, você vai ver a torre aí, você vai ver o Coliseu, né? Para quem mora lá, e aquilo passa batido porque faz parte do dia a dia, mas a gente vai lá, olha, nossa, e contempla. A criança, ela faz isso com tudo que é básico. Então, se a gente aprender a ter esse olhar de maravilhamento também nas coisas à nossa volta, sempre se lembrar de que para a criança é tudo, tudo, tudo novo, até ela mesma, até os movimentos dela, né? A gente vai entender sim que ela consegue brincar e o quanto a gente pode contribuir para isso desde que ela nasceu, desde os primeiros dias, né? E entender principalmente que uma das coisas que é extremamente rico para todo esse aprendizado e é fundamental para todo esse aprendizado é esse jogo de ação e reação que a criança faz com a gente. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, não, mas o bebê não tem muito o que fazer, ele só come e dorme, naturalmente, né, a gente acaba não ficando tão atenta ao que ela está tentando prestar atenção. Então, de repente, ela conseguiu movimentar um braço, ou fez um som com a boca. Se você não está lá respondendo aquilo, cada vez que você responde, você reforça, você contextualiza para ela. Então, o aprendizado se torna muito mais rico. Essa troca, essa interação é extremamente importante. E isso a gente pode fazer desde que o bebê nasce, né? Então, primeiro, dá sim para brincar com o bebê desde que ele nasce. Os bebês brincam inclusive desde o útero, o brincar para a criança é inato, né? Brincar para a criança tem a ver com descoberta, com exploração, não necessariamente com manipulação, como a gente acha, né? Que ela só vai brincar sozinha quando ela conseguir fazer alguma coisa no meio, quando ela conseguir ter um gesto, um movimento no meio. Então, toda vez que a gente interage com ela, que existe essa troca, que existe esse aprendizado, essa apresentação do mundo, que para ela é tudo maravilhoso, isso para ela é uma brincadeira. Ok, então tá bom, a gente já falou que eles brincam, mas e aí, como é que faz, né? Os bebês, eles dormem muito no começo. E aí, o que é importante? A gente aproveitar os momentos que eles estão acordados, né? E que momentos são esses? Às vezes é muito curto, às vezes são 5 minutos, 10 minutos, né? Considerando que você passa, além de amamentar, enquanto ele não está dormindo, você vai lá trocar fralda, tem o banho. Essas são oportunidades riquíssimas de você brincar com o seu filho, com o seu bebê, enquanto faz essas coisas, né? Trocar a fralda não é só
vamos deixar o bebê limpinho, vamos tirar a roupa e colocar uma roupa mais limpinha. A troca de fralda, o banho, são momentos que podem ser muito melhor explorados, muito mais explorados do que muitas vezes se pode imaginar inicialmente, né? Então, por exemplo, como que dá para brincar na hora de trocar a fralda? Né? Primeira coisa, na verdade, quando a gente vai fazer qualquer manipulação do bebê, a gente falar para ele tudo que vai acontecer em seguida, além dessa descrição, ser uma forma dele conhecer esse mundo, conhecer, né? Então, vou tirar a meia do seu pé, agora vou tirar a meia do outro pé, e cadê o pé? E pega o pé, e dobra o pé, e volta. Então, você começa a brincar com o pezinho. Mas, além disso, né, de apresentar coisas para ele, é uma forma de respeito, né? Então, essa narração que a gente faz sempre antes de mexer, olha, agora a mamãe vai tirar sua fralda, ih, que fralda fedida que tá aqui, aí você faz uma careta, a criança lá no começo, né, você vai falar com ela bem pertinho, porque o bebê, ele enxerga 20 a 30 centímetros, então você vai falar mais pertinho, então a careta da fralda suja, né, que você vai fazer para ela, cheia de expressão, cheia de intenção, vai transmitir para ela essa relação, ela está aprendendo a entender como que as pessoas se expressam, né? Ela vai achar engraçado se você primeiro arqueia as sobrancelhas, depois você faz careta, então isso para ela é alguma coisa divertida. Os bebês, eles têm preferência, num primeiro momento, pelo rosto humano, né? Então, às vezes a gente quer de cara apresentar um brinquedo para ele, né? Pegar e botar, não, o seu rosto, falando com a criança, mudando a sua voz, que a criança já está acostumada desde que estava lá no útero. Isso tudo é uma brincadeira, né? Então, cada vez que você mexe no pé, né? A estimulação tátil que você está fazendo, ela perceber o pé dela, isso tudo é uma brincadeira para ela. Né? Então, olha quanta coisa dá para fazer só com o bebê na sua frente enquanto você troca a fralda. Não precisa demorar 10 horas trocando fralda, né? Pode ser os mesmos 5 minutos, mas a forma de você interagir, de você estar realmente presente, observando o seu bebê, observando que resposta que ele dá para você. Então, você tirou ele, pedalou lá com a perninha, chutou, chutou, chutou. Você pode de repente colocar a sua mão e ele, para onde ele conseguiria alcançar, ele ainda não tem controle do movimento, mas ele vai perceber que, opa, de alguma forma que eu não sei ainda como, porque eu não sei controlar meus movimentos, mas eu consegui tocar a mão da mamãe. E ela fez um barulhinho quando ela falou assim, opa, conseguiu, opa, conseguiu. Você está ajudando ela a se divertir, a aprender sobre o próprio corpo e a interagir com você, né? Então, a troca de fraldas, então a gente falou de careta, né? Que na verdade, às vezes, quando você fala, dá para você fazer careta para o bebê, não precisa ser careta coisa engraçada, se você não é do seu feitio ficar fazendo caretas mirabolantes, mas só de você usar a sua expressão, falar de uma forma mais enfática, vamos dizer assim, né? Usar as expressões e o sorriso, a criança, e se ela sorrir, você sorrir de volta, ela vai entendendo esse jogo, né? Talvez não seja a primeira vez, talvez não seja na segunda, talvez não seja na terceira, mas ela está processando aquela informação, ela está entendendo, ela está se divertindo com aquilo, e ela vai conseguir, depois de algum tempo, elaborar uma resposta. Quanto mais informação ela receber, mais interação, mais ela vai conseguir responder e brincar de uma forma visível, vamos dizer assim. Né? Então a gente falou da careta, a gente falou da voz, do som. Você pode cantar para ela enquanto você está trocando a fralda, inventar uma música que pode se repetir. Se é toda hora de trocar a fralda,
sei lá, inventar alguma música, né? Agora é hora da fraldinha, eu vou tirar, 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 sei lá, acabei de inventar. E ela vai, se toda vez você fizer isso, ela vai entender que aquele momento é o momento da troca, né? Você brincar com a sua voz, você falar mais alto, mais agudo, mais baixo, a criança vai gostar. O próprio toque, né? Uma massagem, você mexer no pé dela, né? A gente brincava com o Pedro, ele ficava com os bracinhos assim, né, para cima, e a gente fazia assim com ele. Então ele tremia todo, né? Então ele achava o máximo aquilo. É uma sensação diferente no corpo dele que ele estava sentindo, né? Então você mexer com o corpo dele, você mostrar coisas, né? Mostrar sua mão, fazer coisas na frente dele com a mão bem perto. Eu quero mostrar objetos, isso pode ser na troca de fralda, pode ser depois da troca de fralda. As crianças pequenas, ela não tem uma boa fixação, né? Para você conseguir fixar, focar um objeto, você tem que ter um controle entre a musculatura. E os bebês, eles ainda não têm isso. Então, se você pegar uma folha em branco e fizer um monte de riscos em paralelo, pretos, né? Eles gostam muito de contraste no começo. E colocar na frente dela, ela vai achar que aqueles riscos estão se mexendo, né? Então, essa é uma outra forma. Você não precisa comprar nada especializado em bebês, pagar uma fortuna. Você pode mostrar aquilo para ela. Você está trocando a fralda dela, você mostra uma roupinha, uma cor diferente, uma outra cor, deixa ela em contato com texturas diferentes. Então vai colocar uma roupa, hoje a gente vai pôr uma roupa mais quentinha. Aí você pega aquela roupa aquela que é de inverno, né, que tem os macacõezinhos. Passa no rosto dela. Nossa, que sensação estranha. É diferente de uma camiseta de algodão, né? Então, você dá essas sensações. Se tá um dia quente, né? Agora é difícil da gente pensar nisso, mas se tá um dia quente, deixa ela brincar um pouco sem roupa, sem fralda, sem nada prendendo ela, essa sensação dela estar sem roupa. Ela vai bater uma perna na outra, vai esbarrar o pezinho nela, na perna, direto na pele. Diferente de ter uma calça lá para ela tocar. São sensações diferentes. O banho é a mesma coisa, né? A hora do banho, né? No começo, muitas vezes os bebês eles ainda não gostam do banho. Mas, com o tempo, esse banho, dependendo como você conduz, de repente, uma música sempre antes de entrar no banho, né? É uma sensação também completamente diferente, né? A criança, então no começo eles são pequenininhos, né? Se você tem uma banheira maior, você consegue fazer um balanço com ele dentro da água. Olha que sensação gostosa, né? Que sensação diferente que ele vai ter, né? Depois, um pouquinho melhor, se ele estiver mais agitado, ele vai bater a perninha na água, é uma sensação diferente para ele também. Então, lembre-se sempre que quando a gente está falando de criança, de bebê, é sempre uma oportunidade que a gente tem de apresentar o mundo de uma forma diferente, né? Então, isso, por exemplo, na troca de fralda ou no banho, né? Então, a criança ela não passa muito tempo, acordada, mas olha só, aí você já consegue explorar bastante, interagir, e às vezes é isso mesmo, é 5 minutos, né? São 5 minutos. A criança, a gente fala assim, nossa, mas brincar 5 minutos é alguma coisa para ela? Pensa em quanta informação ela está recebendo nesse momento. Né? É muita coisa para ela processar. Então, às vezes, a criança ela realmente não aguenta muito mais que isso no começo. Não é nem por questão de não conseguir se concentrar na brincadeira. É muita informação que ela está recebendo, né? Que ela não está conseguindo processar. Então, é questão de observar, né? Como é que está a criança. Claro, se é um dia que a criança está com cólica, está irritada, bom, enfim, não vai ser momento para você brincar com ela, né? Mas
como aproveitar melhor esses momentos de troca que você passa fazendo muitas vezes durante o dia, de uma forma mais respeitosa, né? Então sempre descrevendo antes, né? Muitas vezes a gente já pega, põe o bebê, já tira, levanta a perna, não sei, e já tira o macacão. O cérebro da criança ele demora 3 segundos para detectar uma informação tátil. Então imagina, às vezes, quando a gente no começo, né, mãe de primeira viagem, às vezes a gente demora bastante, né, para trocar a fralda, se atrapalha, se for menino ainda que vai com o xixi para cima, você tem que botar a fraldinha, então no começo você demora um tempão. Depois a gente se torna muito rápido, a gente faz até de olho fechado, né, até com sono você vai lá e consegue trocar a fralda. Claro que se for uma troca de fralda no meio da madrugada, essa parte da brincadeira não entra, né? Seria durante o dia. E a gente às vezes esquece nesse automatismo de aproveitar, de entender e até de respeitar o bebê, dizendo tudo que você vai fazer com ele, né? Bom, mas e fora, né? E fora do trocador, e fora da banheira, né? Como que eu posso brincar com meu bebê, né? Pequenininho ainda. Uma das coisas, a primeira coisa que eu queria falar, estou aqui olhando no meu roteirinho para não fugir muito, senão eu fico falando até a noite inteira. Uma das coisas que eu queria falar, que eu confesso que me incomoda muito, é a forma que às vezes as pessoas posicionam o bebê. Então, por exemplo, você vai, é muito frequente, né? O bebê pequenininho, ele ainda não tem controle de cabeça, ele não fica, né? Então as pessoas deixam a criança deitada num carrinho, né? E muitas vezes olhando para o teto, né? Você não precisa ficar o tempo todo, a criança ficar te vendo o tempo todo. É importante, sim, ela ter momentos que ela vai se entreter sozinha, né? Mas talvez fosse interessante deixar alguma coisa perto para ela observar, né? Então, de repente, ela perto de uma janela que tem uma cortina que bate, né? Que entra uma luz do sol diferente. Se você está ao ar livre, se você está ao ar livre, vê as folhas balançando, né? Então, muitas vezes, você dá uma... claro, se estiver muito longe, a criança no começo não consegue ver, mas a forma, às vezes, da gente posicionar o bebê permite com que ele também brinque, não necessariamente com a nossa interferência ou a nossa presença, mas que ele tenha, sim, essa possibilidade de brincar sozinho, de explorar sozinho, de perceber o mundo sozinho, né? Então, a mesma coisa com sons, né? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, o bebê pequeno, durante o dia, de não fazer barulho, de não ligar. A criança ouvir os barulhos da casa, de uma máquina. Nossa, tá vendo? Olha, essa é a máquina de lavar. A mamãe pôs a roupa para lavar, né? Mas vou falar isso pro bebê. O bebê não sabe nem o que é roupa, nem o que é máquina. Sim, ele pode ouvir esses barulhos, né? Pode ser de uma música, pode ser dos ambientes da casa. Depois, mais para frente, quando a criança ela começa a falar, a se comunicar, ela começa falando do quê? Do telefone. Ela não fala telefone, ela faz às vezes o barulho, o carro faz o barulho do carro. Então essas são formas, você deixar a criança num ambiente que ela tenha possibilidade de ouvir, né, esses sons todos. Então você vai num parque, ter a possibilidade de ouvir um passarinho cantando, né? Isso é uma forma de você estimular a brincadeira da criança, esse momento de brincar. E a forma também de você posicionar, isso pode influenciar muito. Porque às vezes a criança fica num carrinho, a única coisa que ela consegue ver, porque ela não, é o teto, e aí às vezes a criança ela fica incomodada, chora de ficar no carrinho. O problema não é ela ficar no carrinho, o problema é ela não ter nada para fazer no carrinho, ela não tem um objeto para olhar, né? Uma luz que seja, uma luz batendo diferente, né? Então, desde bebês, desde pequenininhos, os bebês a gente pode colocar ele, inclusive, assim,
tudo bem, você vai deixar ele no carrinho, será que tem algum lugar, do ponto de vista do bebê, que eu poderia posicioná-lo para ele ter algum estímulo diferente, né? Para ele perceber esse ambiente de uma forma diferente? Ou, de repente, eu posso deixar ele naquelas cadeirinhas, né? E ele pode me observar fazendo um trabalho da casa, por exemplo, estou lavando a louça, estou conversando com ele. Então, essa é uma forma de brincar, né? Deixar essa criança também deitada no chão, né? Colocar um edredom no chão, não precisa ser nada muito super fofo, né? A gente fica com medo de colocar o bebê no chão, as pessoas em geral, né, têm medo de colocar o bebê pequeno. Nossa, mas é tão pequenininho, eu vou colocar no chão. Então só deixa no berço, que tem aquela grade enorme do lado com o negócio, né? Ou no chão, ou no carrinho que tem aquelas proteções laterais que o bebê não consegue, né? Quando é aquele Moisés, que o bebê não consegue. Bom, que interesse ele vai ter, por exemplo, de virar a cabeça para o lado? Né, de interagir com o mundo de uma forma diferente. Então, você colocar, às vezes, um bebê, um edredom no chão, né, olha só quanto estímulo ele pode ter de diferente. Mesmo um bebê pequenininho, né, pelos sons, né, ele vai ter mais, por mais que ele não enxergue de uma forma focada, ele consegue enxergar perceber movimento, ele consegue perceber sombras, né? Então, essa é uma forma bacana de você colocar. Ou então, vou colocar, deixar o bebê lá em cima, eu posso colocar um espelhinho, por exemplo, né? É uma forma da criança ter alguém respondendo para ela, mesmo que seja ela mesma, né? Esse jogo de interação, que às vezes acontece com a gente também, de uma forma diferente e de uma forma mais interessante, né? Que ela consegue visualizar de certa forma. Lembrando aí dos 20, 30 centímetros aí de distância. Já que a gente está falando de coisas aqui em cima, eu queria fazer um parênteses sobre móveis. Deixa eu só, antes disso, ler aqui um comentário. Eu costumo massagear o corpinho da minha filha para se sentir o corpinho dela. Ajuda tanto ela a relaxar com conhecer o próprio corpinho, porque é difícil por ela ser muito novinha. Sim, a massagem, né, a Chantala, é uma forma muito bacana de a gente estimular o bebê. Essa massagem, na verdade, pode ser a massagem e pode ser, na verdade, você movimentar todas as articulações da criança, né? E o dedinho, eu vou pegar um dedinho, outro dedinho, e dobra, né? E estica o braço. Então é muito bacana a massagem também. Das mães aí de primeira viagem, quem que teve mobile, né? O que vocês tiveram aí? Quem que tem mobile? Responde para mim. Eles adoram como mexemos nos pés. Ai, aqueles pés tão pequenininhos, né? É uma delícia. Muitas vezes elas conseguem, né? O movimento dos pés, inclusive das pernas, como é um movimento até mais grosseiro, do que as mãos, né? Que precisa ser uma coisa mais refinada. Elas conseguem provocar mais coisas até no pé, né, provocar mais movimentos primeiro nos pés e depois nas mãos, né? Então, às vezes, se você colocar a sua mão para ela bater, né, geralmente quando eles gostam bastante disso, geralmente quando a gente vê aqueles ginásios, as coisas elas ficam só aqui, né, para a criança tentar pegar, mas são poucos os ginásios que tem alguma coisa no pé. Então, o ginásio que eu comprei na época para o Pedro, né, esses ginásios aí de atividades, era um que era tipo um pianinho que ele conseguia bater com o pé, porque a gente fica só aqui e a criança não tem essa possibilidade, mas eles adoram. Bom, vou falar do mobile, né? Eu acho super curioso como os móveis são feitos, né? Se você vê nos quartos, primeiro a posição que eles ficam, né? Geralmente você entra num quarto de bebê, o móvel fica muito mais acima do que a criança consegue enxergar. Então, primeira coisa, né? Fala, meu filho não gosta do móvel, não liga do móvel. Às vezes está muito
muito acima do campo de visão dela, né? Já vou falar sobre isso, Kaire, de tirar os bichinhos da noite. E vou te falar alguma coisa sobre o mobile. Geralmente, além da altura, se você deitar embaixo do mobile, você vai, na verdade, se você olhar para o mobile, você vai ver que ele foi feito, em geral, para quem olha de fora de quem está no berço. Então, hoje em dia tem uns móveis super bonitinhos de nuvenzinha, nuvenzinha com as gotinhas. Quem que tá vendo a nuvenzinha e as gotinhas? Eu que tô de fora, não é meu filho que tá no berço. Ele no berço, olhando de baixo, ele vai ver, sei lá, a ponta das gotinhas, a costura da nuvenzinha, ou então você vê os bichinhos, né? Os bichinhos, eles ficam de frente para a mãe, não ficam de frente para a criança, né? A criança, ela vai ver, sei lá, o pé dos bichinhos lá de cima. Então, eu acho muito curioso essa história de mobile, porque ele não foi feito do ponto de vista da criança. Tem alguns móveis que são mais bacanas, né? Que são o quê? Ou, além do bichinho, ele tá mais virado para baixo, né? Então, a criança, ela consegue ver um bichinho inteiro, ela não vê o pé do bichinho, mas tem uns que tem luz, e às vezes em movimento. Então, luz e movimento, né? O do Pedro era assim, quando eu fui comprar, que o mobile do Pedro faz bastante tempo, né? Ele agora tá com 5 anos, mas foi isso que eu falei assim, o que a criança vai ver disso, né? Era que a luz acendia e apagava bem devagarzinho, o movimento era bem pequeno, porque na verdade, né, senão a gente deixa a criança, né, hiperestimulada, mas pelo menos era uma coisa que ele conseguia curtir desde pequeno, porque tinha essa questão da luz, né, então, e do movimento. Eu não quero comprar um mobile da Fisher Price ou gastar uma fortuna no mobile. Não precisa, né? Se você pensar no mobile, no começo a criança ela não consegue pegar. Se você conseguir colocar alguma coisa que reflete luz, né? Então você tem a luz da janela e que, né? Então uma cordinha e alguma coisa na ponta que até tem algum movimento, que bate um vento e ele vai refletir luz, um papel celofane, um papel espelho, alguma coisa, você pode fazer o mobile da criança, desde que faça sentido do ponto de vista que ela vê, né, e não do ponto de vista de decoração do quarto, né. Então o mobile, ele pode sim ser uma coisa muito bacana, então tanto o mobile como essas, outra coisa que eles geralmente adoram é o espelhinho, e aí, claro, tentar tomar cuidado com a qualidade do espelho, né? Oi, Elke, tudo bom? Com a qualidade do espelho, porque bem ou mal, ele já não enxerga muito bem. Se for aquele espelho que é tudo meio distorcido, a imagem mental que ele vai formar daquilo também não vai ser muito produtiva, porque a ideia é a criança fazer todas as expressões, ver refletido como se fosse ela, né? Então a gente brincava que o Pedro ficava conversando com o menino do espelho, né? Porque depois eles começam a vocalizar, né? E fazia e ele via lá, então ele batia altos papos com o menino do espelho. Então, coisas bacanas para essas crianças. Como eu falei, o mobile, a massagem, como, né, a gente discutiu aqui, prestar atenção no posicionamento, né, então em alguns momentos, então a criança fica um pouquinho mais tempo acordada, ela tá tranquila, será que eu não posso colocá-la num tapetinho no chão, né, dá uma sensação de ambiente diferente do que aquela caixinha que ela fica sempre, que é o berço, ou o Moisés, né, que é menorzinho ainda, né. Outra coisa que, né, eu tinha falado antes também da folha com as linhas, né, para a criança ver, movimento perto, né, a criança, na verdade, a nossa visão são áreas diferentes do cérebro, tem uma que capta movimento, tem outra que capta cor,
velocidade de movimento. Então, muitas vezes, no parado, a criança ela não tem interesse, mas se você começa a mexer, né? Então, por exemplo, a nossa mão é um excelente estímulo para a criança, né? Você colocar aqui, de repente você coloca uma meinha em cada dedo, né? Faz como se fosse um fantoche. Isso para ela é fantástico. O espelho, né? Como a gente falou. Outra coisa muito bacana é as sensações de movimento, né? Então, além do movimento das articulações, como a gente falou, que pode ser na massagem, pode ser durante a troca de fralda, o movimento, movimentos da cabeça, né? O balanço, né? Então, quando você coloca, por exemplo, lá num sling, né? Dá para você dançar com o bebê, você girar o corpo é diferente de você subir, descer, são sensações diferentes, né? Se a gente lembrar mais para frente do Serra a Serra, por que é tão divertido? A criança ela faz esse movimento da cabeça, esse movimento do corpo todo, né? Por que tem criança que lá mais para frente, né? Não é no comecinho não, mas que às vezes alguns pais, sei lá, não é o caso aqui em casa, mas que jogam um pouco para cima e a criança aquela sensação de, né? Tudo isso é informação vestibular que a gente fala, né? Então, essas sensações, né? Então, a gente falou de tato, falou de visão, audição, que é toda essa conversa, né? Os sons, a música, né? O tato, a gente falou da visão e da audição principalmente, né? Tudo isso a gente consegue nessas brincadeiras simples com bebês, né? Deixa eu ver aqui o que falaram aqui em cima. Os bichinhos pendurados no berço no berço durante o dia, à noite tiramos para ela relaxar e dormir. Ela é uma vaquinha que é maiorzinha que ela e consegue bater a mão. É muito bacana isso, né? É legal a gente diferenciar esses momentos de dia e de noite, né? Às vezes até porque realmente eles precisam ter esse momento de relaxar e às vezes o que para a gente parece pouco estímulo, para ela é muito, né? E então isso inclusive era um dos cuidados que eu ia falar quando a gente está falando de brincadeira com bebês. Na verdade isso vale para qualquer criança, né? Para bebês um pouco mais velhos, mas principalmente para os bebês pequenos. A gente tem que prestar muita atenção para não superestimular esse bebê, né? Como que eu vou saber se eu estou superestimulando? Bom, primeiro que o ideal é o quê? Você não apresentar várias opções ao mesmo tempo, né? Então, um bichinho aqui, um tá falando aqui, né? É muita coisa, muitos sons ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou trocar a fralda, enquanto eu converso com ela, tem a musiquinha tocando no rádio, tem não sei o quê. Isso é muita informação, às vezes, para ela processar. Isso pode deixar a criança irritada. Tem algumas que são mais sensíveis, tem outras que não. Como que eu vou saber se eu estou superestimulando meu filho? Observando. Ou às vezes não é nem superestimulação, às vezes ele fica cansado, né? Então, como eu sei? Você vai, com o tempo, né? Você tem que observar o seu filho e vai ver os sinais dele de cansaço. Então a criança começa a bocejar, coçar, né? Isso um pouco mais para frente, ela vai começar a coçar o olhinho, mas no começo a criança, quando é pequenininha, ela começa a ficar muito irritada, né? Opa, já deu o tempo dela. Quando os novinhos acordam muito de madrugada, o estímulo também deve acontecer? Não. De madrugada, ela tem que saber que é hora de dormir. Então, essa parte de brincadeira... desculpa, eu não sei o seu nome. Coloca aí para mim o seu nome, porque pelo que aparece no seu perfil, eu não consigo saber. Quando elas acordam de madrugada, aí é assim, silêncio, você vai trocar fralda, mínimo de contato possível, né? Oi, Isabelle, cada um segue uma linha, né? Na época que o Pedro era bebê, eu lia muito A Encantadora de Bebês, né?
Tem gente que não gosta, porque ela não fala de livre demanda, mas algumas coisas, para mim, faziam muito sentido, né? Essa questão da rotina, da criança ter uma rotina no sentido de ter uma sequência de atividades que para ela é previsível, que isso dá segurança. Mas, além disso, da rotina, é você mostrar para o bebê que existe o dia e que existe a noite, né? Então, realmente, a noite é a troca de fralda, pouco contato, para ela entender que realmente é hora de dormir, porque senão a criança vira, né? A mesma coisa com os sons. Então, durante o dia, até para ela dormir, é interessante que você tenha os sons naturais, né? Você não precisa botar uma televisão no último, você não precisa ter. Quando o Pedro era pequeno, tinha uma obra. Isso, Cairê, com a luz diminuída, é uma ótima. Quando o Pedro era pequeno, tinha uma obra na frente do meu prédio, né? E a todo vapor, e o Pedro aprendeu, inclusive, a dormir com barulho, né? Durante o dia. Então, você precisa fazer essa distinção, porque isso ela vai carregar lá para frente, né? Essa questão do sono, que para a criança é extremamente importante, inclusive para o aprendizado, né? Para o crescimento, para o aprendizado, de tudo que ela captou, né? Aprendeu no dia para se consolidar, é importante que ela tenha um sono muito bom. Então, como que ela vai aprender a dormir a noite inteira? Se você fizer essa rotina com ela, né? Ou a luz da televisão, eu tinha um abajurzinho lá, que era uma luzinha gostosa. E então a gente tem que tomar cuidado com essa superestimulação, ou principalmente às vezes não é nem que a gente está fazendo demais, a criança chegou no limite dela, né? Como eu disse, tem crianças que são mais agitadas, tem crianças que são menos agitadas, que vão dormir mais, que vão dormir menos, cada um vai conhecendo o seu filho, né? Com o passar dos dias, das semanas, quando a gente acha também que você conhece, você fala assim, meu filho já faz isso, ele muda tudo, então deixa as mães, principalmente as de primeira viagem, meio doidinhas, né? Mas, então isso é uma coisa importante, essa ressalva aí, observar o ritmo da criança e os sinais de cansaço. Bom, muitas dessas coisas, né, para a gente encerrar, que eu já falei mais do que eu queria ter falado, né, que eu me programei para falar, para não ficar muito grande para vocês, muitas dessas coisas, né, de observar nosso filho, de pensar no ambiente, em como que a gente pode apresentar esse ambiente para o nosso bebê, né, enxergar essas possibilidades à nossa volta, tudo isso a gente pode levar para quando a criança for mais velha, né? Hoje mesmo eu dei um exemplo no Stories, eu não sei se vocês viram, amanheceu o dia totalmente com neblina, então assim, a brincadeira foi olhar para fora da janela e ver que os prédios sumiram, né? E, ok, a gente, adulto, já viu neblina muitas vezes, então isso passa batido, mas, nossa, o que será que aconteceu com os prédios, né? Vamos criar hipóteses. Então, essa forma mais simples de brincar, e que por isso que eu acho que às vezes é tão difícil para algumas pessoas quando falam de bebês pequenos, né? Porque você tirar a brincadeira das coisas mais simples que para nós até se tornaram banais, isso a gente pode carregar se você aprender isso, né? Essas mães de bebezinhos pequenos que estão aqui conversando com a gente ou que forem ver esse vídeo depois, se você aprender a fazer isso, a observar o seu filho, o que ele está fazendo e responder, né? Tá focada, presente, olhar à sua volta e ver como que você pode apresentar esse mundo para a criança. Isso você vai poder fazer sempre. Sempre vai ser uma ferramenta de brincadeira. Porque a criança, ela sempre vai ter essa curiosidade natural de aprender, de saber coisas, de experimentar, né? O próprio corpo, enfim, e tudo mais. Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês, né? Isabelle, que mamãe super recente, Cairê, que eu não sei as outras pessoas que se tem bebezinhos pequenos, mas a Cairê e a Isabelle eu sei que tem. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, né?
com algumas sugestões de brincadeiras que parecem ser muito simples, né? Nossa, eu só vou conversar com meu filho e fazer com toda a expressão que eu puder no meu rosto? Sim, isso é uma brincadeira. Eu só vou movimentar meu filho? Sim, isso é uma brincadeira. Eu só vou colocar texturas das roupinhas diferentes no rosto, na pele? Sim, isso é uma brincadeira. E principalmente mostrar que dá sim pra gente brincar com o bebê desde pequeno. E quanto mais a gente interagir, e principalmente quanto mais a gente responder ao que o bebê tentar fazer, né? Então, se ele vocalizou alguma coisa, você tá lá, isso é o maior estímulo que você pode dar. E, além do mais, vai criar a maior conexão que você pode ter com essa criança, que é o que vai dar segurança para ela de ter vontade de explorar cada vez mais. Obrigada, Kaire. Foi um prazer conversar com vocês também. E qualquer dúvida, se vocês tiverem, mandem pra gente, coloquem nos comentários quem for assistir depois, manda WhatsApp, manda direct, o que vocês quiserem. Ajudou muito, deu uma luz na questão do que fazer com o nenê tão pequeno. Me indicaram a conta de vocês exatamente por causa dessa live. Que bacana, fico muito feliz que você chegou para assistir a nossa live, Isabelle. E desafios vão aparecer, mas tenta focar sempre nisso, no simples, e nesse contato, nessa interação, nessa presença, né? Que às vezes a gente acaba no automático, às vezes mesmo quando está amamentando, ou está fazendo alguma coisa, né? Durante a amamentação a gente não consegue brincar com a criança, mas às vezes aquele momento depois que você fica lá só no olho, né? É um momento tão gostoso. Então a gente aproveitar isso ao máximo e responder ao bebê que está lá tentando organizar o movimento e uma forma de se comunicar com a gente também. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Deixa eu pegar.